Agora vamos falar da COP28. Estamos a poucos dias do fim da cúpula sobre a crise climática e a ONU publicou um rascunho de um acordo final que propõe algumas opções para eliminar o uso de combustíveis fósseis. Hoje, o presidente da COP28 pediu que os países saiam da zona de conforto para chegar a um consenso. Nosso enviado especial a Dubai, o Américo Martins, chega então para analisar qual é a posição do Brasil, primeiro, Américo, sobre esse acordo final que foi rascunhado aí. Olá, muito boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na CNN. Luciana, esse texto ainda vai sofrer muitas modificações. Já é a terceira versão e ela tem uma variedade enorme de opções sobre o principal tema, o que precisa ser discutido. E o Brasil tem uma posição sobre isso, eu vou dizer daqui a um pouquinho. Essa questão principal da discussão aqui é sobre a eliminação ou possibilidade de eliminação do petróleo das fontes de energia. E é muito importante esse debate sobre o petróleo. O petróleo é o principal. O petróleo e os combustíveis fósseis, na verdade, são os principais causadores dos gases de efeito estufa e do aquecimento global. Então existe uma pressão muito grande de vários países e da sociedade civil para que o mundo comece a deixar de utilizar esse tipo de combustível. E esse terceiro texto, tem 6 opções diferentes tratando desse tema. Vai desde eliminar progressivamente o uso dos combustíveis fósseis de acordo com a ciência, até não falar nada. E uma das opções é você eliminar de forma progressiva os combustíveis de acordo com a melhor ciência e os caminhos do aquecimento máximo de 1,5 grau Celsius em relação ao período pré-industrial. É essa a posição que o Brasil defende. O Brasil lançou aqui a missão 1,5. É uma grande missão diplomática, um grande esforço diplomático que o Brasil está liderando para que a COP acabe definindo definitivamente que o mundo não pode se aquecer mais de 1,5 grau, porque eles estavam tratando até possivelmente 2 graus. O Brasil quer insistir no 1,5 grau. Com relação ao petróleo especificamente, o Brasil também defende, assim como outros países, que as primeiras nações a cortarem o uso e a produção do petróleo sejam as nações desenvolvidas. Então, Estados Unidos, Europa, Austrália, Japão, os países que mais emitiram gases historicamente seriam os primeiros a começar a deixar de usar o petróleo para que os países em desenvolvimento ainda utilizem esse tipo de energia para o futuro. Agora, a grande novidade que o Brasil está propondo, está colocando no texto, é a criação de estímulos para que os países em desenvolvimento combatam as mudanças climáticas. Então, o Brasil quer colocar especificamente no texto estímulos similares aos que os governos deram durante a pandemia da Covid-19, Lu, porque todos os governos abriram muito, deram muitos benefícios às pessoas. Em alguns lugares houve transferência direta de dinheiro, outras houve diminuição de impostos. O Brasil defende estímulos fortes que venham dos países desenvolvidos para os países em desenvolvimento. Isso incluiria, obviamente, dinheiro, financiamento para as ações climáticas, mas também outras coisas, como transferência de tecnologia e treinamento de profissionais. Então, o Brasil quer uma ação muito forte, muito coordenada desses estímulos, citando especialmente a questão da pandemia. Essa é uma apuração que eu consegui hoje aqui sobre a posição dos negociadores brasileiros. Lu. Muito boa, Américo. Essa é uma posição do Brasil que tem todo o interesse na questão climática, assim, vamos dizer, protagonista. Quando a gente fala em questões climáticas, a gente está numa situação um tanto mais confortável, a gente pode dizer, mas as cúpulas, Américo, e desculpa aqui a sinceridade, as cúpulas da ONU, elas têm sido até um tanto inócuas, né? Porque propõe, discute, se propõe, a ONU fala que a gente tem uma situação catastrófica em relação ao clima, termina a cúpula e tudo volta para o mesmo lugar. E nessa cúpula, especificamente, nós tivemos uma liderança que foi um tanto negacionista no meio da cúpula. Então, a gente pode estar numa expectativa mais otimista ou a gente desiste desse otimismo? Como você está vendo a cúpula?
Eu não estou particularmente muito otimista não, Luciana. Eu acho que eles vão mencionar a questão do petróleo porque existe uma pressão muito forte de vários países e da sociedade civil. Mas também existe uma reação enorme dos próprios países desenvolvidos. Estados Unidos, por exemplo. Vamos considerar só a posição dos Estados Unidos inicialmente. Os Estados Unidos não têm interesse neste momento em declarar que vão parar de usar o petróleo, entre outras coisas, porque isso pode ser usado como uma arma na campanha eleitoral do ano que vem contra o presidente Biden. Então, os Estados Unidos vão bloquear esse tipo de ação. Isso para não mencionar os países, os grandes produtores de petróleo aqui do Oriente Médio. Nós estamos nos Emirados Árabes Unidos. O presidente dessa COP também é o CEO da maior empresa de petróleo aqui dos Emirados Árabes Unidos, um dos países que mais produz petróleo. Então, é uma discussão muito forte que mexe com muitos interesses políticos e econômicos. Então, vai ser mencionada a questão do petróleo, vai se falar alguma coisa sobre deixar o petróleo de lado, mas não vai ser imediato e não deve ser muito forte. Muito obrigada, Américo Martins.